E no vídeo de hoje eu quero conversar com você a respeito de planejamentos que o dono faz e que acontecem na prática. Ao invés de planejamentos que são feitos e não acontecem, deixa o dono frustrado e o que ele precisa fazer para aprender a planejar de modo consistente, um planejamento que a gente chama aqui de planejamento adaptativo na hora de fazer o seu negócio crescer. Um planejamento realista que o dono vai lá, senta a bunda na cadeira para planejar, ele planeja e ele consegue implementar aquilo que ele planejou. Por incrível que pareça, essa é uma questão que muitos donos de negócios deixam de planejar porque se frustram, porque não planejam de uma forma realista. E isso atrasa muito o crescimento, atrasa a comunicação com o time e impede o dono de usufruir dos benefícios que uma boa gestão, que um bom planejamento de vida, um bom planejamento nos negócios também proporciona para ele sair daquele modelo reativo. É sobre isso que falaremos hoje, sobre os desafios e como que o dono pode agora criar planejamentos, fazer planejamentos com mais confiabilidade. E se você então ainda não me conhece, antes de eu começar aqui, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Lucas Vercelino, sou fundador da Decision Pro e eu ajudo donos de negócios a criarem relações de trabalho mais sólidas através de bons planejamentos, através de bons alinhamentos e alinhamentos bem feitos, confiáveis, que fazem o negócio chegar lá, crescer, escalar, fazem com que o negócio dependa cada vez menos do operacional. E para isso tudo acontecer, o dono precisa passar por algumas mudanças internas, onde eu ajudo a estruturar essas mudanças, tanto no ambiente interno do dono, do próprio dono, como também com o ambiente do negócio, onde ele vai se relacionar com os colaboradores. Essas duas coisas precisam andar juntas. E uma delas é a respeito do jeito que o dono está trabalhando o seu planejamento. É comum o dono sentar no negócio, quando ele ainda não tem técnica para fazer isso, ele senta e começa a escrever. Se ele faz isso, tem dono que nem quiçá faz isso, mas alguns donos de negócio sentam e imaginam e começam a escrever e aí sentam e começam a ver que a coisa começa a embolar, ele começa a levantar um monte de coisas que ele precisa fazer e aí ele começa a ver que a coisa ele vai precisar de pessoas, ele não tem todas as respostas, ele vê que ele não sabe algumas coisas e aí ele começa a ficar frustrado, começa a ficar nervoso. E aí o que ele faz? Muitas vezes alguns donos de negócio simplesmente deixam de planejar. Porque não compreende. E o que acontece por uma pessoa que ao executar esse tipo de ação deixe de planejar? A pessoa, ela muitas vezes se vive um modelo de expectativas irrealistas sobre si mesmas a respeito da sua curva de aprendizado de gestão. Tem donos de negócio que são muito bons executores já, que sabem fazer muitas coisas que estão à frente, por exemplo, criação de funis, comunicação de vendas, que são mais factíveis, né? Que são, muitas vezes é possível uma pessoa fazer sozinha. Alguns donos de negócios têm essa habilidade, principalmente donos de negócios da área do conhecimento, né? de áreas mais técnicas de conhecimento, que executam isso e fazem bem feito. E a partir do momento que eles se veem, abriram a picada, conseguiram atender mais clientes, já existem um fluxo grande de clientes vindo pela validação que ele executou ao longo dos anos, não foi uma coisa também do dia para a noite, ele se vê muitas vezes muito desesperado e até afobado, afoito na hora de lidar com as condições do crescimento do próprio negócio quando se trata de para quem ele vai delegar, quem ele vai precisar contratar, o que precisa para estruturar uma determinada área, sendo que ele se depara com realmente o limite operacional que ele vive e que ele vai precisar resolver. Só que o que acontece quando ele adota um planejamento, mas aquele planejamento de querer resolver as coisas mais imediatas? Ele vai se frustrar, porque ele vai ver que essas ações que ele tem que fazer numa tacada, numa tarde, não será suficiente. E se ele não tem essa perspectiva que eu estou trazendo aqui, ele vai acabar se frustrando cada vez mais. Ele vai acabar vivendo uma rotina de negócios incompatível com uma rotina de crescimento. O que eu quero dizer com isso? O dono, muitas vezes, que levou o negócio do 0 a 1 ali, saiu, consegue agora ter um faturamento mais previsível, mas que demanda muito dele. Ele vai precisar agora sair, as coisas dependem muito dele porque ele vai lá e mata no peito, porque ele vai lá e faz as coisas, porque ele vai lá e toma a frente. Ele vai precisar sair do modelo só de iniciativa, de resolução de problemas da parte dele, e ele vai precisar agora entrar no modelo de ensino.
Ele vai precisar agora ensinar pessoas. E o que acontece enquanto você está ensinando pessoas? As pessoas não estão performando, não vão performar no curto prazo igual o dono. É muito difícil, é muito raro, mas e assim, praticamente impossível você imaginar que uma pessoa vai performar tão rápido, conhecer todos os detalhes da empresa, sem se ter um relacionamento, sem ter um treinamento, uma convivência ali, né? Então o dono ele está saindo desse estágio, ele vai precisar segurar as rédeas ali da impulsividade dele para agora viver um modelo mais deliberado, um modelo em que ele planeja, e muitos donos de negócios não têm o músculo do planejamento ainda muito desenvolvido. E ele pode até falar, mas eu tenho planejamento desenvolvido porque eu vou lá e bato minhas metas, eu vou lá cheguei com a empresa até aqui, como que eu não sei planejar? O dono sabe planejar para atingir as metas individualmente. Planejar para se atingir metas individualmente é uma coisa. Agora, planejar para se atingir metas em conjunto é outra coisa, completamente diferente. Para conseguir fazer isso, ele vai precisar ter um pensamento diferente, porque agora ele vai envolver pessoas. Ele vai precisar construir engajamento com essas pessoas. E as pessoas são imprevisíveis, elas têm curva de aprendizado, elas não vão executar exatamente como o dono espera, e aí ele vai precisar mudar essa postura. Porque se o dono não muda essa postura, o que ele vai fazer muitas vezes quando o time não está na velocidade que ele gostaria? Ele vai lá e vai tomar frente, desautoriza um colaborador. Ele vai continuar querendo fazer tudo, só que ele vai tentar fazer tudo agora na frente de 4 pessoas. E ele vai se sentir esgotado, ele vai olhar para o time e vai ver pessoas sempre subcapacitadas, debilitadas ali pela própria iniciativa dele que acaba entrando na frente do colaborador. Então ele vai precisar, ele não tem muita opção, ele vai precisar resolver essa situação com o ensino, com a capacitação. Não pode fugir, não tem como delegar isso para outras pessoas. O dono vai precisar parar agora e vai precisar treinar. E um dos exercícios que eu faço para o dono, para ele começar a aprender a planejar de forma agora mais realista, né, quando envolvem mais pessoas, quando a operação fica mais complexa, quando não é tudo que depende só dele e não depende só do conhecimento, ele vai precisar usar as 3 introspecções que eu chamo. Por que eu chamo de 3 introspecções? Porque primeiro, todo projeto, né, quando o dono quer escalar, ele vai precisar criar um projeto de crescimento. As coisas vão precisar ser tratadas como projetos. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, porque eu já falei isso em outros vídeos. Mas o dono, ele vai precisar trabalhar sobre projetos. Ele vai precisar ter a consciência de que existem projetos que precisam ser executados ali na empresa. Então, qual que é uma característica de um projeto, que é uma característica clássica? É o começo, meio e fim. As coisas precisam ter começo, meio e fim. Só que esse começo, meio e fim são em dias diferentes. Primeira coisa que o dono vai precisar é começar a se treinar. Não dá para colocar o começo, meio e fim no sprint matinal. Não dá para ele imaginar que ele vai conseguir fazer o planejamento do trimestre dele, de tudo que ele precisa fazer em um dia só. Não há cognição, não há mente que aguente fazer esse pensamento. Porque o que vai acontecer? Para ele poder dar conta de tudo que ele tem que fazer, das pessoas que ele vai ter que delegar, dos desconhecidos, porque uma coisa que é importante a gente entender que agora, nesse estágio de negócio, o dono está sujeito a muitos pontos cegos. Então, ele coloca as coisas no papel, muitas vezes, justamente para saber aquilo que ele não está enxergando, para aquilo que ele não sabe. Ele coloca o que ele sabe no papel para ele ver aquilo que ele não sabe. Não é para ter mais certezas, é para ele poder se avaliar. Falar, olha, eu cheguei aqui no limite do meu conhecimento, essa área eu não tenho ideia de como resolver. Só que para que isso tenha efeito, ele precisa acordar como editor disso num dia e depois como revisor no outro dia. Ele precisa de uma noite, o cérebro precisa de tempo para poder avaliar. Senão ele vai fritar e não vai fazer nenhuma avaliação deliberada. Com o tempo, ele vai construir pessoas de confiança, ele vai poder fazer esse planejamento junto com o time. Mas para resolver os problemas críticos de crescimento, para criar uma estrutura mínima viável de crescimento, com pessoas de confiança, com pessoas bem alinhadas ali que estão tocando, estão dividindo o peso de tudo que ele precisa fazer, ele vai precisar criar essa estrutura. E para ele criar essa estrutura, ele vai precisar planejar essa estrutura. Então ele vai precisar das 3 introspecções. Não dá para sair fazendo do dia para a noite. Isso já é um ritmo que ele vai treinar internamente para ele poder tomar decisões com mais calma agora, com mais deliberação, não sair fazendo,
que é as 3 introspecções. Como é que eu recomendo esse modelo? Tá planejando, tá precisando organizar o trimestre? Tira uma semana e faz as 3 introspecções. Segunda, tá mais apertado? Tem 2 modelos que eu ensino a fazer. Segunda-feira faz a primeira corrida ali, 2 horinhas de planejamento, coloca tudo no papel. Depois, na terça, no modelo mais corrido, vai lá e lê, vê tudo que escreveu, complementa, a mente já teve tempo de depurar tudo aquilo, tudo que ele precisa fazer, quem ele precisa contratar, todas as dúvidas que ele tem, tudo aquilo que está na cabeça dele, põe no papel. Na terça, ele vai ter conseguido já dar uma refinada, ele vai ver, olha, isso aqui era um pensamento mais impulsivo, isso aqui eu posso deixar para depois, vou focar mais nessas áreas aqui. Ele vai começando a disciplinar o pensamento. Aí, de novo, editor acorda como revisor no outro dia. Na quarta-feira, ele revê esse documento e fala assim, bom, agora eu cheguei numa conclusão a respeito do que eu estou vendo, tudo que eu escrevi aqui. Eu preciso refinar, eu vou precisar seguir essa maneira aqui, eu vou precisar tomar essa decisão a partir disso e disso e disso. É claro que para tudo isso existem critérios detalhados, mas o meu objetivo aqui é ajudar a ter esse refino, ajudar a ter o dono criar essa habilidade. Isso pode ser feito também de segunda, quarta, sexta, pode ser feito no domingo, terça. O que importa é que o dono tenha um tempo para refinar as próprias ideias. É impressionante que a partir do momento que o dono começa a colocar no papel as ideias que ele tem, os desafios que ele tem, as coisas começam a clarear. O ato de escrever ajuda a organizar muito. Muitas vezes o dono ele tem as respostas, mas elas estão desorganizadas ainda, estão bagunçadas. Que basta ele sentar e começar a organizar, para ele começar, a própria mente dele vai ajudar ele a compreender o que é maior prioridade ou não. Se está tudo dentro da cabeça, não dá, não funciona bem, vira uma gestão por ideias, conforme eu já falei nos outros vídeos, não é uma gestão por compromisso, e aí ele precisa ter consciência da realidade dos problemas agora. Os problemas que fazem um negócio escalar já não são coisas que o dono consegue comprar necessariamente, ir lá e comprar aquilo, implementar aquilo, comprar aquela solução só com dinheiro. O dinheiro ajuda, mas ele não consegue comprar só com dinheiro, vai precisar da dedicação dele, do tempo, do empenho e também não está imediatamente disponível no mercado para ele acessar. As pessoas não estão imediatamente capacitadas. Então o dono vai precisar desenvolver uma certa paciência disciplinada ali para agora trabalhar planejamento, trabalhar a unidade por projetos, tudo isso de forma mínima viável e lembrar que as coisas que agora, os desafios que ele tem agora não são resolvidos somente numa tacada só, num grande sprint, porque ele vai precisar ensinar pessoas, ele vai precisar se disciplinar. E para ele começar a ter esse senso, ele pode fazer o exercício do planejamento através das 3 introspecções. 2 horinhas para pensar, refletir, escreve sem o compromisso de ter aquilo resolvido naquele dia. Depois, mais uma introspecção para refinar, para melhorar. E aí no terceiro dia, sim, nessa terceira introspecção, aí sim dá para chegar a alguma conclusão. Beleza? Esse foi então um ponto de atenção, a ferramenta prática para ajudar os donos de negócios a descarregarem essa necessidade de se resolver tudo de uma vez só, que normalmente leva a conclusões precipitadas. Eu sei que a rotina é estressante, tem muita coisa para fazer, mas não adianta continuar só sair fazendo e querendo resolver tudo do dia para a noite. Isso vai travar o crescimento, vai esgotar o dono e ele não vai chegar nos objetivos que ele pretende. Beleza? Espero então que você tenha gostado desse ponto de vista aqui, desta ferramenta. Se você gostou, considere dar o seu like. E se você também está buscando fazer o seu negócio escalar agora de forma mais estruturada, considere também conhecer os programas daqui da Decision Pro, onde eu posso te ajudar a implementar isso dentro do seu negócio, beleza? Espero que você tenha gostado, então um forte abraço e até nosso próximo vídeo.